assim é uma bênção. Então, vamos aqui, irmãos, abrir a palavra de Deus em Gênesis. Nós vamos apenas concluir a história de Jacó com Labão. Vamos falar agora um pouquinho sobre Labão e entrar então no outro personagem bíblico que foi cobiçoso e pagou um preço pela cobiça. No capítulo 30 de Gênesis, eu não disse o capítulo, né? Capítulo 30 de Gênesis, nós vimos semana passada que Jacó ele teve uma experiência maravilhosa com Deus e entendeu que Deus está mais próximo de cada um de nós, mais do que aquilo que nós pensamos, né? Nós vimos que a presença de Deus em nossas vidas, em nossa casa, torna o lugar temível, torna o lugar santo. Vimos que a consciência da presença de Deus consola, conserva firme, anima, ensina e acalma. Então, termos a consciência da presença de Deus em nossas vidas, nós somos consolados por isso. Nos tornamos firmes. Eu sei que o Espírito de Deus habita em mim, por isso eu permaneço firme no Senhor. Vimos também, né, naquela experiência dele, que o céu está mais perto do que aquilo que parece, porque ele viu, né, a experiência que ele teve foi aquela da oração, que ele preparou ali uma pedra, se deitou e ele teve um sonho onde ele viu uma escada que ligava o céu e a terra. Então, o céu, nós pensamos no céu um lugar distante, um lugar remoto, mas, contudo, o céu é mais próximo do que aquele que nós pensamos. Amém? Vimos também em João 3,13 que Jesus é essa escada. Aquela escada que Deus mostrou em Betel, que ligava o céu e a terra, essa escada é Jesus. E ele veio, sempre a iniciativa vem de Deus, ele veio de cima. Jesus, ele veio do céu à terra. Então, a ligação sempre vem de Deus. A iniciativa de buscar o homem sempre veio da parte de Deus. Então, Jesus é esse caminho. Os patriarcas, eles foram tendo as suas experiências com Deus, e tudo que a gente vê no Antigo Testamento nos mostra a pessoa de Jesus. Falando dos primogênitos, do cordeiro, do tabernáculo, essa escada de Betel mesmo é um símbolo de Jesus. Vimos também que existe o ministério dos anjos. A Bíblia diz que os anjos, eles são ministros de Deus. E eles são enviados por Deus para trabalhar ao nosso favor. Então, Deus, ele manda anjos para nos guardar. Esse ministério é muito real. E as pessoas que têm visão aberta, elas conseguem ver claramente os anjos. Veem os anjos trabalhando, dando livramento, adorando. Aqui na Semear a gente já teve muitas experiências de pessoas que veem anjos. Então, as pessoas que têm visão aberta, elas conseguem ver anjos sempre aqui na igreja ministrando, no altar, nas galerias, no templo. Diversas formas, anjos que vêm para adorar, anjos que vêm com bandejas, anjos que vêm com potes de ouro, de azeite, né? Então, eles trabalham em nosso favor. Os anjos que trazem as respostas de oração, aqueles que levam as nossas orações, foi isso que eles viram. E vimos o voto que ele fez, né, que está em Gênesis 28, versículo 20, onde ele fez um voto de ser monoteísta, de dedicar um lugar a Deus e dedicar a Deus o dízimo. 28:20 ele diz assim: fez também Jacó um voto dizendo:
Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós vimos que esse voto dele aqui foi um voto interesseiro, porque ele primeiro colocou condições. Ele disse para Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, né, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa jornada, se me der pão, se o Senhor me der roupa, se eu voltar para casa seguro para minha família, então o Senhor vai ser o meu único Deus, eu vou dedicar um lugar para te adorar e eu vou dar os dízimos, né? Agora, foi exatamente aqui que nós paramos. Nós vamos então lá para o 30, 31, esses dois capítulos, onde nós veremos um pouquinho assim das manobras de dois homens astuciosos, dois homens cobiçosos, né? E cada um disposto a enganar o outro. Sempre houve isso, irmãos. Na história do mundo sempre tem alguém que quer ser espertinho, sempre tem alguém que quer passar a perna no outro, né? E a história de Jacó e Labão aqui nos mostra bem isso. No capítulo 30, até o versículo 26, nós encontramos aqui a questão de Lia e Raquel. Lia, o nome dela significa impaciente ou vaca selvagem. A Bíblia diz que ninguém quer ter esse nome, né? Impaciente ou vaca selvagem. Mas esse era o significado do nome dela. Lia, é interessante que ela concordou com a armação do pai. Por quê? Jacó chegou e pediu Raquel em casamento. E Labão, na esperteza dele, ele falou assim: não, eu dou sim em casamento. E eles fizeram um contrato que Jacó teria que trabalhar durante 7 anos para que ele pagasse o dote de Raquel. Mas Labão, ele chega então para Lia, que é a filha mais velha, porque Raquel era mais nova, e Labão diz assim: ó, minha filha, você fica preparada aí, porque vai ter a festa de casamento. A festa era bem diferente dos dias de hoje, e o costume de lá é bem diferente. Você, olha, minha filha, vai ter essa festa de casamento, e na hora de entrar na tenda, você entra, não é Raquel que vai entrar, é você. E Lia, ela concordou, mesmo sabendo que Jacó era apaixonado por Raquel, pela irmã. Então, ela foi, de certa forma, ela usou de uma malícia, porque ela poderia ter dito: não, eu não posso fazer isso, ter falado com a irmã. Mas ela não se importou, ela concordou ali com a armação do pai. Uma cilada, nós já vemos aqui a esperteza dele, uma cilada, né, contra a vida de Jacó. Aquela armação toda. Então ali, ela, na hora lá, à noite, depois da festa e tal, ela foi vestida, né, com as vestes, e foi para a tenda. Ele não percebeu, porque não era o costume de que elas aparecessem com o rosto descoberto. Por isso que muitas vezes a pessoa não entende, mas como que o homem casou com uma mulher, sendo que era outra, e como que ele deixou isso acontecer? Ele teve relação com aquela mulher, mas é porque o costume é que a noite de núpcias era numa tenda, a tenda era escura, né? A tenda era escura, e elas iam com o véu, a noiva ia com o véu, e eles normalmente tomavam muito suco de uva, ficava muito alegre, e no outro dia foi que ele percebeu que ele havia sido enganado. Esse engano é uma colheita do engano que ele tinha feito com o pai dele, com Isaac. Porque o pai dele, a Bíblia diz que ele já estava velho e cego, então ele não via nada, estava no escuro. E ele foi lá e enganou o pai. Ele lançou uma semente de engano, enganou o pai. Anos depois ele vem a ser enganado da mesma forma, ele colheu. Aí no dia seguinte que ele viu,
ele foi lá e conversou com Labão. Labão foi e falou assim para ele: olha, aqui o nosso costume é o seguinte, a gente não dá a filha mais nova primeiro para casar, tem que casar a mais velha. Então você, daqui a uma semana eu te dou Raquel, só que tem um detalhe, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então aquela enganação que ele fez com Esaú, de tomar o direito de primogenitura e de tomar a bênção que era de Esaú, que o pai tinha aquela bênção para dar antes de morrer, ele dava a bênção para o filho primogênito e ele usurpou isso aí, ele tomou. Então ele foi mais uma colheita. Com uma semana depois ele teve Raquel, porém ele teve que trabalhar durante 14 anos por essas mulheres, servindo o sogro Labão, trabalhando ali, cuidando do rebanho. Ele tinha um rebanho simples, que nós vimos aqui, a gente leu semana passada, que Raquel, ela cuidava do rebanho, ela era uma pastora, ela cuidava do rebanho, né, de seu pai, Labão. E Jacó, então, começou a cuidar desse rebanho, e você vê no decorrer aqui da história, que esses rebanhos, que o rebanho, ele cresceu, ele aumentou, então já não tinha um rebanho, não era só uma mulher, uma pastora que cuidava, já tinha vários rebanhos. Então Deus, ele tinha uma promessa, ele era descendência de Abraão, tinha uma promessa, e Deus prometeu para Abraão que iria abençoar toda a posteridade dele. Embora ele fosse uma pessoa que ainda tivesse um caráter manchado, porque ele era um enganador, um usurpador, mas existia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Ele era um homem abençoado. E a Bíblia diz que ali ele trabalhando, Deus era com ele, e aquele rebanho, um único rebanho, começou a crescer, e durante esses 14 anos, Labão enriqueceu às custas do trabalho dele. Não havia um salário, assim, combinado entre eles. Trabalhava ali, ele trabalhava pela comida, ele começou a ter filhos, tinha a família, na verdade ele tinha 4 mulheres, tinha 2 esposas e 2 concubinas, então ele tinha despesa. Então ele trabalhava ali, não tinha um salário acertado. Nós veremos aqui no capítulo 31 que o salário foi acertado quando ele chegou depois dos 14 anos e disse: olha, vou embora, já trabalhei para você, já paguei o dote pelas suas filhas, as minhas esposas, então agora eu vou embora. E Labão, ele não aceitou, ele falou assim: não, você não pode ir embora não, vamos fazer um salário aqui. E aí é onde entra toda a esperteza de um lado e do outro, onde nós falamos aqui que aconteciam manobras entre eles, cada um na esperteza de ficar mais rico. Em relação às esposas, né, a gente viu aqui que Lia, ela não era tão bonita, e Jacó, ele se apaixonou, assim que ele viu, ele se apaixonou por Raquel. Só que Deus, ele era com Lia. Irmãos, não existe ninguém abandonado. Às vezes a pessoa pensa assim: eu não tenho um bom emprego, eu não tenho um bom marido, mas existe a bênção de Deus na sua vida. Amém? A Bíblia diz que Deus, ele era com Lia. E Lia, então, começou a gerar filhos, a dar filhos para Jacó. De certa forma, ela se entregou para ele. Ela gostava dele. E então ela começou a dar filhos para Jacó, porque ela era desprezada, né? Jacó não gostava dela. Imagina a situação, ele casado com 2 mulheres. É claro que ele amava Raquel, ele dava preferência em estar com Raquel. E Deus, então, fez com que ela concebesse, ela concebeu, deu vários filhos. Ela era uma mulher temente a Deus, porque o nome dos filhos dela eram nomes que tinham significados espirituais. Aqui no versículo 35 do 29, quando ela deu à luz a Judá, Judá significa louvor a Yahvé. Então,
vários filhos dela têm significado assim de nomes que têm relação com Deus, né? E ficou uma guerra nessa família. A gente vê que as famílias que antecederam Jacó também tinham problema. E nessa família houve também situações difíceis. Essas mulheres, elas ficavam enciumadas uma da outra, e Raquel, ela chegou num momento que ela estava tão desesperada por ter um filho de Jacó, que ela chegou para ele e falou assim: olha, Jacó, você me dá um filho ou então eu morro. Olha a palavra que ela falou: você me dá filho, porque senão eu morro. E ele se irou naquele momento, falou: você está achando que eu sou Deus? Deus é que tem poder de dar a vida. E ele ficou muito triste com ela, então ela pegou a serva dela e deu para que ele pudesse ter filho, porque ela queria ter um menino no colo. Ela queria ter o prazer de ter um filho no colo. Esse tempo que ela ficou estéril, assim como Sara, né, era estéril, assim como Rebeca também, todas essas matriarcas, elas passaram por esse processo e receberam a intervenção de Deus, a bênção de Deus, através do poder de Deus. Passado todo esse processo, ele já tinha, com Lia, ele já tinha uns 6 filhos, né? Depois Deus ainda deu uma mulher para ela, e já tinha com as empregadas também filhos. Passado todo esse processo, Deus então permitiu que ela viesse a conceber. E como o costume daquele tempo é que a mulher que não tinha filho, ela era desonrada, ela era excluída, as pessoas diziam assim: ela tem problema, né? Então, quando ela ficou grávida, aqui no versículo 30, no capítulo 30, no versículo 22 de Gênesis, a gente vê aqui: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Então, esse filho aqui foi um troféu para Raquel, e foi o filho predileto de Jacó. Lá na frente nós já falamos, você já ouviu muita pregação e já leu sobre a vida de José, que Jacó, ele tinha um carinho especial por José. E os irmãos, a gente vê aqui que são meios irmãos. O irmão que se compadeceu de José quando ele foi jogado na cisterna foi Benjamim, porque era filho de Raquel, que era o irmão verdadeiro, né? Filho de Jacó e de Raquel. Os outros eram filhos de Lia, eram filhos das servas, e esse era o filho verdadeiro. E aí Jacó, ele tinha assim aquele carinho especial, porque foi aquele filho que a esposa desejou tanto e que veio pela intervenção de Deus, né? E ele então, a Bíblia fala que Jacó deu para ele uma manta, né? Uma túnica talar, toda bordada e tudo. E os irmãos, aqueles filhos de Lia, filho de Zilpa, filho das outras servas, eles tinham inveja de José. Então você vê que o problema, ele começa lá atrás, irmãos, né? E o problema continua, vai passando, vai passando. Esse aí é o espírito de perseguição que existe no meio das famílias. Nós aceitamos Jesus, somos lavados pelo sangue de Jesus, Jesus quebrou toda maldição. Toda maldição ele quebrou. Aí a pessoa fala assim: ah, mas tem que quebrar a maldição hereditária, não sei o quê. A partir do momento que nós entendemos que existe um espírito hereditário que vem perseguindo, nós temos autoridade para rejeitarmos, renunciarmos e repreendermos aquele espírito. Então o que acontece é aquela perseguição, porque aquele demônio vai, a Bíblia diz que ele sai de uma casa e dá a volta. Não é assim que diz?
Ele dá a volta, ele dá a volta. E aí ele volta e dá uma olhada. Se ele encontrar aquela casa limpa, vazia, ele chama mais 7 demônios e entra naquela casa. Então, assim, é na vida de cada um de nós. Tem um espírito, vamos dizer, de vício na família. E o pai bebe, o filho bebe, e isso vai passando. Aí alguém chega daquela família, aceita Jesus, renuncia a bebida, renuncia o cigarro. Mas se ele não se preencher de Deus, se ele não se colocar diariamente na presença de Deus, buscando a Deus, exercitando a disciplina cristã, as suas devocionais, a sua vida de comunhão com Deus, ele vai enfraquecendo, vai esfriando. E quando menos espera, Satanás prepara uma armadilha, ele volta ao vício e aquilo ali é pior, se torna pior na vida da pessoa. Então, existe essa perseguição familiar, né? Não é a coisa de você dizer assim, mas eu já quebrei, o sangue de Jesus tem poder, já quebrou. Mas nós precisamos nos manter, o poder está disponível para nós. Agora, depende de nós, o que Deus tem que fazer, Ele já fez. A salvação, ela é libertação, ela é cura, ela é provisão, ela é prosperidade, tudo isso. Mas é um processo em que eu devo estar debaixo. Eu disse aqui na consagração. Proteção de Deus, imagina você, você está debaixo de um guarda-chuva e está chovendo. Debaixo do guarda-chuva a gente fica seco, não se molha, não é verdade? Agora, se eu saio, eu deixo o guarda-chuva aqui, entrego para outra pessoa e fico debaixo da chuva, eu vou me molhar. Então, isso é bem fácil da gente entender. E ele então, ela teve, ela passou por esse processo aí de briga, intriga com a irmã, mas Deus então, depois do tratamento que fez com ela, porque você vai perceber que lá na frente ela age com um sentimento idólatra, porque quando ela vai sair de casa, ela furta, ela pega os ídolos do pai dela. Então ela precisava de um tratamento. Ela tinha um pouco de orgulho e Deus permitiu com que ela passasse por um tempo de tratamento para poder trabalhar na vida dela. Ela deu à luz a José, depois Deus deu mais outro filho, mas eu quero que você guarde essa palavra, irmãos, a palavra tem poder. Ela disse para Jacó, Jacó, você me dá filho, porque senão eu vou morrer. E lá na frente ela morreu ao dar à luz ao seu segundo filho. Quando a Bíblia diz que, em Provérbios, que do fruto da nossa boca a gente come, isso é algo muito sério, amados, e nós muitas vezes, não nos importamos com isso. Mas é muito sério. A palavra, ela é semente que lançada, ela vai para a mão de alguém. Se é uma semente boa, o anjo vem e pega. Se é uma semente maligna, o diabo pega. Então, é por essa palavra dela que realmente ela teve problema. Elas tiveram os filhos, e então ele chega, aqui no versículo 27 do capítulo 30, diz assim: Labão lhe respondeu, achei eu mercê diante de ti e fica comigo. Quando ele resolve então ir embora. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Irmãos, isso aqui é algo real. Você trabalha com alguém, você é um servo de Deus, as pessoas que estão ali ao seu lado, elas são abençoadas. Elas são abençoadas. Porque você tem um conselho bom. Às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa errada, você tem um conselho bom. E isso aconteceu, é bíblico, aconteceu aqui com Labão. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, porque ele tinha uma promessa de Deus. E aí aqui, como eu disse para os irmãos, antes, nesses 14 anos, ele trabalhou
para Labão, mas Labão nunca chegou para ele e fez um salário. Disse assim, olha, eu vou te dar um salário, vamos fazer tudo direitinho. Não, havia uma esperteza da parte dele, a cobiça, ele queria enriquecer. Mas aquele então, quando ele diz assim, eu vou embora, já trabalhei os 14 anos para você, aí ele vem com a proposta de salário. 28. E disse ainda, fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Então lembra, ele tinha um rebanhozinho que Raquel, que era a filha dele, a pastora, cuidava daquele rebanho. Ela que levava o rebanho para beber água lá no poço, né, junto com os outros pastores. Então ele disse, olha, lembra que você tinha pouco, mas o pouco que você tinha foi acrescentado com o meu trabalho. 31. Então Labão lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que me for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Aí ele vai e separa, né? Diz que Labão separa as ovelhas. O que aconteceu aqui? Jacó, lá na frente você vai encontrar ele falando para Lia e para Raquel que Deus, ele havia dado em sonho as estratégias. Deus já tinha falado com Jacó. E essa proposta que ele fez para Labão aqui, foi uma proposta aparentemente para Labão, foi bênção pura, porque ele escolheu a minoria do gado. Esses aqui que ele escolheu, salpicados, malhados, representava a minoria. E Labão achou ótimo. Concordou na hora, tudo bem, você pode ficar com essa parte do rebanho. E ele achando assim, eu estou ganhando. Nesse salário que ele está propondo aqui, eu estou ganhando. Só que, irmãos, as coisas de Deus, elas são tremendas. Não dá para a gente entender com a nossa capacidade humana, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que é loucura para os homens, né? Com o nosso entendimento humano, nós não conseguimos, é somente pela fé. E Deus, ele pega aquilo que não é e faz ser. Aquilo que não acontece, ele faz acontecer. As coisas pequenas deste mundo ele pega para confundir as coisas grandes. Naquele milagre da multiplicação, não cabe na nossa cabeça o Senhor alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Não é verdade? É uma coisa assim meio que, você fala assim, como 5.000 pessoas? E a estratégia de Deus é trabalhar assim, faz parte das estratégias de Deus, ele trabalhar dessa forma. Ele pegou Davi, que não era conhecido, um sujeito pequeno, sem expressão, mas que era um adorador, para fazer rei, sacerdote de uma nação, para destruir os filisteus, gigantes. Então são estratégias que Deus usa, coisas pequenas. Nesse caso aqui, Deus já tinha dado a estratégia para ele. Você vai pegar a minoria. E essa minoria eu vou abençoar. Portanto, irmãos, nós não precisamos temer em relação a nada. É como se diz por aí, é verdade, que o pouco com Deus é muito. O pouco com a bênção de Deus é muito. Sem Deus é nada, né? Então foi isso aqui que aconteceu. Ele usou uma estratégia que na época era como se era uma superstição. Você vê aqui que ele pega varas verdes de álamo, aveleira
de plátano, e ele faz assim como se fosse uma influência para o código genético daquelas ovelhas. Ele pegava aquelas varas e levava para onde as ovelhas iam beber água, iam se alimentar, né, nos pastos, e colocava ali para que elas pudessem então gerar novas ovelhas. Então ele tinha essa estratégia, era uma superstição da época. Ele cortava aquelas varas, fazia umas listras assim, a vara ela era escura e por dentro era branca, e ele ia descascando uns pedaços, tirando, e ficava assim como se fosse uma zebrinha, né, e colocava lá. E na cabeça deles eles tinham essa superstição, estava no cio. É interessante isso, eu não sabia disso. E já estava no cio, aí elas copulavam e o rebanho dele ia crescendo. Mas cientificamente não tem nada comprovado que isso, cientificamente não existe comprovação, mas a mão de Deus era com eles. Ali eu já vejo a providência divina, né? Aí entra a providência divina, a soberania de Deus, né, em operar em favor dele, né? Mas é interessante isso, porque existem coisas que não são comprovadas cientificamente e que a gente vê assim, tradição de pessoas antigas, né? E que para eles funcionavam, né? O interessante, os chineses, eles tinham uma mentalidade de que quando tinha um eclipse, era o dragão que ia comer, que estava comendo o sol, que estava engolindo o sol. Então eles dançavam, eles faziam uma dança lá para os deuses dele, e o eclipse passava, né, claro. E aí eles achavam, eles tinham convicção de que era isso. Nesse caso aqui ele tinha convicção e ele continuou fazendo isso. À medida que o gado dele ia crescendo, os rebanhos dele iam crescendo, Labão ficava com raiva e trocava. Não, agora você vai ficar com as brancas, com as malhadas, e eu vou ficar com as salpicadas. Então, por umas 10 vezes ele trocou o salário dele. Falava assim, não tem condição. Mas é porque a mão de Deus era com ele. E a gente vê, amados, que na vida de José foi a mesma coisa. Que José, ele era um escravo, e aonde ele estava trabalhando, a mão de Deus era com ele. Então você vê que aquela promessa que Deus deu para Abraão foi se cumprindo de geração em geração, e hoje nós somos a geração de Abraão, amém? E a bênção de Deus é conosco também. O que aconteceu? Ele enriqueceu, ele ficou muito rico, porque ele vendia lã, ele fazia negócios com outras pessoas de fora, e Deus foi abençoando. E ele então, a Bíblia diz aqui no versículo 43 de Gênesis 30, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Então Jacó ficou rico. E o que aconteceu? Então Labão, ele ouvia a história das pessoas. Eita, mas porque é assim, né, irmãos? Nossa, mas Jacó está enriquecendo demais, o homem está ficando poderoso. E aquilo começou a trazer tristeza no coração de Labão, né? E aqui a partir do 31 fala, que é o final do nosso estudo aqui em relação a esse personagem, fala da saída de Jacó, o retorno dele para a casa dos seus pais. Diz assim, então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. O dinheiro, ele traz fama, a notícia corre, né? Normalmente as pessoas se referem a outras pessoas por aquilo que ela tem. E os próprios filhos de Labão começaram a reclamar com o pai.
Olha a fama dele, ele juntou muita riqueza e é às suas custas. Eles não reconheceram o trabalho de Jacó, porque aqui quando ele saiu desse local, que ele volta para a terra dos seus pais, já fazia 20 anos que ele estava ali trabalhando. 20 anos. Né? E Jacó, ele reparou que Labão ele não lhe era mais favorável. Ele percebeu os filhos falando, dizendo, olha, ele está enriquecendo às suas custas. E aí o semblante dele foi mudando, foi mudando. Quando a pessoa tem problema, irmãos, você percebe no rosto da pessoa, não é verdade? Você tem um amigo, que você convive com aquela pessoa, é amigo. Se acontece alguma coisa, por mais que essa pessoa tente disfarçar, você percebe. Tem alguma coisa diferente. Né? Você chega e pergunta, está acontecendo alguma coisa? Você está diferente. Não é assim? Jacó, ele percebeu. Né? Aqui no versículo 3 diz, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Deus viu aquela situação, já era o tempo, chegou o tempo. Quando chega o tempo, Deus fala, amém? E Deus então diz para ele, olha, pega tudo que você tem e vai embora que eu vou ser com você nessa caminhada. E ele então mandou chamar a sua esposa, Raquel, e a sua esposa também, Lia, né? E falou para elas assim, o que ele estava percebendo. Diz no versículo 5, e lhes disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal algum. Olha aqui, irmãos, ele viu a carranca, né? O pai, o sogro não tinha mais um rosto abençoado, tinha uma carranca para com ele. E ele falou para as esposas, e elas sabiam, porque elas viviam com ele, sabia do trabalho dele. E ele alegou que por 10 vezes Labão, com a esperteza, com a cobiça, ele mudou o salário de Jacó. Mas Deus não permitiu que ele fizesse mal nenhum, porque Deus era com ele. Então, amados, é isso aqui, como eu disse, que uma das lições que nós aprendemos é que a consciência da presença de Deus em nossas vidas nos traz segurança, nos acalma. É exatamente isso, você está sendo perseguido, tem alguém que se levanta contra você, tem um problema, tem uma dificuldade. Se nós temos a consciência, Deus é comigo. Deus é comigo, eu estou na posição, eu estou debaixo aqui do guarda-chuva. Então Deus é comigo. O mal, ele pode até bater na minha porta, mas ele não vai entrar. Isso é consciência da presença de Deus. Então todos os dias, quando você acorda, você pode pensar nisso. Deus é comigo. Jesus é comigo. O Espírito Santo está comigo. E em toda e qualquer situação difícil que você for viver, pense nisso, creia nisso, entenda que isso é uma verdade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus não permitiu que o mal, né, que Labão desejou para ele, enganando, mudando o salário, acontecesse, porque Deus estava ali para abençoar. E assim, amados, ele pega então, conversa com as esposas, e ele fala aqui no versículo 11, o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados e salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Olha aí, Deus conhecia o coração de Labão. E Deus ia dando as estratégias para ele. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai desta terra, e volta para a terra da tua parentela.
Irmãos, nós lemos aqui no início da lição, no capítulo 28, versículos de 20 a 22, 20 anos atrás, quando ele teve uma experiência com Deus e ele disse para Deus, ele disse, olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar nessa jornada, eu vou erigir um altar de adoração ao Senhor, vai existir um lugar, uma casa onde eu vou te adorar, eu vou te servir, o Senhor vai ser o meu único Deus e eu vou ser dizimista. 20 anos depois, Deus disse para ele, eu sou aquele Deus que você falou comigo, lá em Betel. Olha só que coisa tremenda. Amados, quantas orações nós fazemos, quantos votos nós fazemos, quantas coisas nós prometemos para o Senhor. Deus não se esquece de nada. Nada, não tem uma palavra. De quando você começou a se comunicar com Deus até o dia de hoje, que você falou com o Senhor, que está perdida, que está solta. Isso aqui é tremendo. Deus disse, olha, eu sou o Deus de Betel. E aí Deus, né, vamos continuar aqui, é tremendo isso aqui. Então ele diz, levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Deus deu a estratégia para ele. Agora é o momento, acabou o seu tempo aqui, você vai voltar para a sua terra. Tanto Raquel como Lia concordaram com isso, né? Com o que ele propôs. Então ele se arrumou todo o seu rebanho, todo o seu gado. Segundo os pesquisadores, ele tinha 5.500 cabeças de gado, fora os animais domésticos. Ele tinha muita coisa, camelo, né? Muita coisa, muitos empregados, ele tinha muita coisa, ele era muito rico. Imagina para reunir tudo isso, né? Montar, preparar os animais, os camelos, com todas as posses deles, roupa, comida, tudo para viajar. Então eles fizeram isso quietos. Por quê? Porque Deus ainda não tinha falado com Labão. Se Labão tivesse visto ele saindo, Labão ia impedir, ia tirar o que era dele. Então ele fez isso debaixo de uma orientação de Deus. Quietinho, falou com suas esposas, reuniu toda a família e, como diz por aí, vazou, né? Vazou. Levou o seu gado, levou seus bens, levou os animais domésticos, né? Só, irmãos, que aconteceu uma coisa aqui interessante. Como eu disse para os irmãos, que Raquel, ela precisava de um tratamento. No versículo 19 do 31. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Vocês viram que ele fugiu da casa do pai? Né? Ele fugiu da casa do pai, porque Esaú queria matá-lo, quando ele roubou a bênção do pai. Então agora, mais uma vez, ele foge. A gente vê aqui uma série de acontecimentos repetidos na vida de Jacó. Aí no 21 diz que ele fugiu com tudo que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo da montanha de Gileade. Somente depois de 3 dias é que Labão foi avisado que Jacó tinha fugido. 3 dias depois. Mas tudo isso é a providência de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Porque no versículo 24 diz, olha, de noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Porque quando ele soube que Jacó tinha fugido, ele ficou revoltado e resolveu ir atrás de Jacó. De uma forma rude, para atacar. E Deus disse para ele, olha, você não vai falar nada, nem bem, nem mal. Olha, irmãos, que coisa tremenda, o cuidado de Deus. Porque Deus era com Jacó. Quem se levantava contra Jacó estava se levantando contra Deus. E Deus foi, em sonho, se revelou para Labão. E aí, amados,
Labão vai ao encontro dele, Jacó, eles tiveram um diálogo. Eu acho que é interessante a gente ver esse diálogo deles aqui, a partir do 29. Foi, mas a intenção dele não era essa. Isso porque Deus já tinha dado um sonho para ele, né? Ele mudou a história, ele mudou o discurso. Vamos ler aqui. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste, levaste minhas filhas como cativas pela espada? Eram filhas, mas ele tinha vendido as filhas, né? Ele vendeu as filhas. Por que fugiste ocultamente, me lograste, nada me fizeste saber, para que eu te despediste com alegria, com cânticos e com tamboril e com harpa? Quer dizer, engano, ele estava mentindo aqui, ele não era isso que ele queria fazer, ele não queria dar uma festa de despedida, ele estava enganando. Oh, Jesus! Isso acontece tanto, irmãos, porque existe tanta gente falsa, não é verdade? A pessoa está ali esganando o outro, e, né, por dentro, mas está soltando elogios. Tem. Não queria ver. Aquela fita do pastor José Rodrigues, eu já até passei para alguns irmãos aqui na Semear. Eu tenho 19 maneiras, 19 formas de você mentir. Irmãos, a gente descobre assim, algumas coisas. Você não está com saudade daquela pessoa, que foi esse o exemplo que você deu, né? Não queria ver aquela pessoa. Ou então você elogia a pessoa. Ô, fulano, mas você está tão bonito e tal, né? O outro chega e diz: ah, você gostou da minha roupa? Gostei, nossa, tá bonito. Só que não tá, você não tá achando, então é melhor não falar. Ele explica sobre isso lá. É bem interessante. Eu até pensei em um dia passar aquele CD aqui na Escola Bíblica Dominical. Se fosse DVD seria melhor, porque você fica com a imagem também, né? Ainda não passei, porque assim, a gente fica só com o som, né, não é tão legal, mas dessa ministração é bem interessante. É bem interessante. Eu já passei aqui para alguns irmãos da igreja. Então, aqui no diálogo deles, né, no 29, há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Então ele reconheceu, ele falou ali para Jacó: olha, eu tenho poder para te fazer o mal, se ele quisesse, né? Mas Deus não deixou. Aí tá. Aí ele pergunta: por que você saiu assim, sem avisar? E Jacó respondeu: é porque eu tive medo. E aí no 32 ele diz: não viva aquele com quem achares os teus deuses, porque Labão reclama para ele: olha, você saiu escondido, mas por que você roubou o que era meu? E olha aqui outra vez, irmãos, o poder da palavra. Jacó diz assim: não viva aquele com quem achares os teus deuses. Antes Raquel diz assim: me dá filhos, ou então eu vou morrer, senão eu vou morrer. E aí o esposo dela libera uma palavra de morte. O sogro chega e diz assim: olha, vocês roubaram os meus deuses, as minhas imagens de escultura. E aí ele libera a palavra, ele diz assim: pois não tenha vida aquele com quem você encontrar os seus deuses. Com quem que estavam as imagens? Com Raquel. Quem morreu, né, prematuramente ao ter um filho? Raquel. E aí Jacó deu liberdade para que ele procurasse aqueles ídolos. Ele saiu procurando e Raquel, ela escondeu ali no camelo os deuses, sentou. E o pai dela saiu em tudo enquanto é lugar, palpando tudo, procurando tudo. Como ela estava sentada ali, em cima das imagens,
ela não deixou o pai apalpá-la. Por quê? Porque ela disse para ele assim, olha, eu estou na minha regra. E existia a lei naquele tempo, que se você tocasse na mulher que tivesse menstruada, você se tornava impuro. Então ela foi muito esperta, viu que ela precisava de um tratamento da parte de Deus, ela tinha essas coisas no coração. Mentiu, enganou o pai e foi embora com os ídolos que ela roubou do pai. Do jeito que o Jacó também era um enganador, ela também era uma enganadora. Né? E a irmã também, era todo mundo, não tinha um assim que da família que se aproveitasse, porque o pai enganou, Lia enganou, porque concordou com a proposta do pai de enganar Jacó, ela também aqui vem e engana. E aí depois que Jacó viu que ele procurou ali, ele ficou irado, né? Que o sogro procurou aqueles objetos e que não encontrou, ele ficou irado. E ele se irou, e a Bíblia diz que ele brigou com Labão e pediu que fosse feito um julgamento entre ele e o seu sogro. Depois Labão então propõe, né, uma aliança, eles fazem ali uma aliança, um acordo, e fazem como no costume daquela época, eles fazem um monte de adoração, eles fazem uma alimentação e aí se separam, né? Entram em acordo e se separam. Então, amados, esse foi o personagem que nos mostra assim, um exemplo de pessoa que guarda dentro de si esse sentimento de cobiça. Amém? Nós vemos aqui que Deus era com Jacó e depois ele teve uma outra experiência com Deus e então Deus mudou o coração dele. Mas até então ele teve que passar por um processo para que ele mudasse. Amém? Então a gente vai entrar agora em um outro. Pode falar. Ele permanece naquelas práticas antigas, fazendo aquelas coisas antigas e tal. Mesmo que ele está dentro da igreja, ele está orando, ele está buscando, tem coisas que ele não consegue dominar. E num determinado tempo da vida cristã, ele tem uma experiência mais profunda com Deus e às vezes ele mudando radicalmente. Né? Ele realmente ali, tendo uma experiência com Deus, ele passa realmente a obedecer, a consertar a sua vida. Né? Mas tem pessoas que estão dentro da igreja, a gente vê elas assim, 2, 3, 4, 5 anos, até 20 anos, ele passa aquele tempo todinho ali, fazendo as mesmas coisas que ele fazia no passado. Né? Apesar dele lutar, apesar dele estar buscando, mas ele não consegue se despregar dessas coisas, se soltar. Normalmente é porque a pessoa não tem uma experiência profunda com Deus de novo nascimento. Ela se convenceu, às vezes fica com medo de castigo, já porque vem nessa cultura do Deus que castiga, né? E existem até cristãos que pensam assim, e eu quero dizer, irmãos, que nós até ouvimos uma palavra, e eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos. Deus, ele permite situações. Se eu resolvo sair da cobertura do guarda-chuva, eu estou exposta à chuva, eu escolhi. Então, eu vou passar por circunstâncias. Pecados que aconteceram e que têm consequências, elas vão acontecer. A pessoa cometeu um crime, mas ela aceitou Jesus, ela tem que se acertar com a justiça, tem que pagar. Não é verdade? Então, esse trabalhar de Deus, ele não é injusto para pegar uma pessoa, botar numa situação e dizer, eu vou te ferir para você ter isso e aquilo outro. Não é verdade? Existem pessoas cristãs que pensam assim. Pela graça de Deus nós somos salvos. Dizer que Deus, ele não dá nada para ninguém, Deus não dá nada, a gente está pagando pelo ar que a gente respira.
Nós pagamos pela água porque hoje tem a CAESB, tem que tratar a água, mas Deus deu de graça para a gente. A luz do sol, dizer que você tem que pagar, existe o preço da obediência, porque a nossa natureza ela é má, por causa do pecado. Nós somos descendência de Adão. Agora, colocar dessa forma é meio complicado, porque ninguém merece nada. Quem que merece alguma coisa? E o que a gente pode fazer para obter a bênção de Deus? Não é verdade? Então, às vezes a gente ouve, Deus vai te ferir para fazer isso e isso. Esse é o trabalhar do nosso Deus. A gente vê aqui, amados, ele passou por circunstâncias na vida de Jacó, que nós acabamos de estudar, é um exemplo. Ele passou por circunstâncias difíceis, ele colheu uma semeadura de engano. Mas a bênção de Deus, existe uma graça, uma bênção de Deus sobre a vida dele. É isso que nós precisamos entender. Quando o apóstolo Paulo fala que ele pediu para que Deus tirasse por 3 vezes aquele espinho da carne, que era um enviado de Satanás que esbofeteava, Deus falou assim, olha, a minha graça te basta. Mas por quê? A Bíblia diz, porque Paulo ele queria se exaltar, para que eu não me exaltasse pelas experiências que eu tive. Ele já tinha ido no céu, ele via muita coisa. Ele tinha muitas experiências com Deus. Então imagina, a pessoa tem muita experiência com Deus, vê o sobrenatural de Deus, vai no céu, conhece até o 3º céu, vê a glória de Deus. O cara fica pensando assim, eu sou o cara. Deus não mostrou para você, está mostrando para mim. E Deus então disse, eu não vou permitir. E a questão do espinho na carne, existem estudos e mais estudos, teólogos buscam, e existem muitas teses em relação a esse espinho na carne. O consenso da maioria deles é que era uma pessoa que perseguia Paulo. Onde Paulo ia, ele estava dizendo, é mentira o que você está falando, era alguém que vivia perseguindo ele. Então, para ele, aquilo era um espinho na carne. Outras pessoas dizem que era uma enfermidade, que ele tinha problema nos olhos, porque quando ele viu a glória de Deus, ele ficou cego por 3 dias, e não sei o que, não sei o que. Diziam que era enfermidade. Outros diziam que era pecado. E essa é a tese que é mais rejeitada, porque não podia ser o pecado na vida dele. Podia ser uma tentação, mas não que ele mantinha aquilo ali. Então, amados, a gente precisa essa experiência que se tem profunda com Deus, que muda a pessoa, que ela se torna filho de Deus. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Filho, ele precisa conhecer o coração do Pai, né? Então, é como o pastor Hernandes está dizendo. Às vezes a pessoa tem medo do castigo, ou busca porque eu quero a proteção para a minha família. Mas o amor verdadeiro é aquele que você busca sem interesse. O amor, ele tudo espera, ele tudo suporta, ele tudo crê. Então não tem interesse. Esse é o amor de Deus para com o ser humano. Ele deu tudo em favor das pessoas, em favor da humanidade. O interesse de Deus era em abençoar, em salvar, em trazer para perto, em dar o melhor. E pessoas rejeitam isso, e mesmo ele sabendo que as pessoas iriam rejeitar, mesmo assim ele fez. Se fosse uma pessoa só para se converter na terra, mesmo assim Jesus teria vindo, né? Então assim, irmãos, nós não temos como pagar a bênção de Deus. Não temos como pagar a bênção de Deus, a bênção da salvação. Quem pode fazer alguma coisa? É de graça, pela graça, sois salvos. Agora, o preço, a gente precisa entender, quando se fala em preço, é aquilo que nós renunciamos. Eu estou pagando para Deus alguma coisa, ele não precisa de nada meu, mas é eu renunciar.
é eu colocar a minha carne em sujeição, é eu ir para a cruz. Coisas que a carne deseja fazer, mas que eu não faço. Esse é o preço. E que vale a pena. Quem sai ganhando sempre sou eu. Né? Sempre quem sai ganhando é a gente. Que ganha em ser bom, em ser santo. Porque não perde a comunhão com Deus. Vive na vitória, anda em vitória. Tem a alegria do Espírito Santo, o gozo de você saber que você está fazendo o que é certo, que está agradando a Deus. Não é verdade? Então, nós temos algumas assim no nosso meio, nós temos ainda muitas coisas da religiosidade que você tem que pagar. Eu vou fazer uma promessa, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar por isso. E a gente não consegue ver na palavra Deus, ele jogando uma situação difícil para uma pessoa, dando porque ela não fez nada. Alguma coisa ela fez. Ele não é injusto. Ele vai fazer, né, alguma coisa, manter aquela pessoa ali sem ter um motivo. Deus é justo. Deus é justo, amém? Então a gente não recebe esse tipo de ensinamento, porque é pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Ele tem um trabalhar? Tem. Deserto faz parte do trabalhar de Deus? Faz. Mas somos nós que andamos por esse caminho. Em algum momento de nossas vidas nós buscamos uma situação onde nós entramos ali, no deserto, no vale. Mas é sempre quando Deus ele permite, é visando o nosso bem. Ele permitiu na vida de Jó, mas a Bíblia diz que ele restituiu em dobro tudo que Jó perdeu. Agora, a vida de Paulo foi uma vida de sofrimento? Foi. A nossa vida, nós passamos por dificuldades? Passamos. Mas nada disso se compara à glória que está preparada para nós. Nada disso. Amém? Então, vamos aqui para a vida de Josué. Capítulo 7. O personagem, né, não é Josué, é Acã. É o outro personagem que é cobiçoso. No capítulo 7, né, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. A gente vê, amados, aqui no capítulo 6, versículo 17, quando eles vão lutar contra Jericó, no 17 diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então, Deus ele deu uma ordem aqui. E aí, no versículo 1 aqui do capítulo 7, diz que eles desobedeceram. Então, Israel vai lutar contra a cidade de Ai, e eles passam um vexame ali, eles saem correndo, aqueles 3 mil homens que foram para lá, eles saíram correndo e passaram vergonha, porque fugiram daquela cidade, porque na verdade, essas pessoas que foram espiar e que chegaram para Josué e disseram que tinha pouca gente lá, eles se enganaram. Como Acã pecou, já começou desde aí, a situação não aconteceu
quando eles chegaram lá, já aconteceu antes, quando eles se enganaram, pensando que lá tinha pouca gente, porque lá não tinha. Lá tinha mais ou menos 12.000 pessoas. E eles se enganaram e chegaram para Josué e disseram assim: olha, Josué, tem pouca gente lá, você não precisa mandar muita gente para tomar essa cidade. Essa cidade era uma cidade estratégica, eles tinham que tomar, Deus ordenou que tomassem as cidades. Na jornada deles de conquista, as cidades seguintes, eles teriam que passar necessariamente por aqui. E o povo, então, perdeu a batalha, saiu de lá correndo, envergonhado. E a Bíblia diz que Josué, então, ele rasgou as vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. A gente vê vários outros personagens da palavra que quando eles tinham uma tristeza, um luto, alguma situação difícil, eles faziam isso. Era um sinal de consternação, de tristeza. Rasgavam as suas vestes, se humilhava, colocava pó na cabeça e colocava o rosto no chão, clamando a misericórdia de Deus. Josué, ele então faz aqui uma oração. E no versículo 7 diz assim: disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo todo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? Essa oração de Josué aqui é uma oração que muitas vezes nós fazemos quando nós entramos em luta. Ele já foi acusando Deus. Ele não buscou assim, pensou assim: meu Deus, aonde nós falhamos para que nós entrássemos numa situação dessa? Né? Senhor, o que aconteceu em nosso meio? Porque Deus tinha dito: olha, vocês, quando entrarem numa terra para possuir, que eu mandar, vocês não peguem nada. O ouro e a prata vocês vão oferecer para o tabernáculo. Mas o que tiver lá, vocês vão destruir tudo. E Acã tinha pego. Acã, que é o nosso personagem, que dá um exemplo de cobiça, ele cobiçou coisas ali, pegou, tomou para si. E é uma fortuna, irmãos, o que ele pegou. Essa capa babilônica aqui, esses 200 ciclos de prata e essa barra de ouro que ele cobiçou, isso tinha muito valor. Ele podia se aposentar, porque era muito dinheiro. Era dinheiro assim, referente a 14 anos de trabalho. Imagina a pessoa pegar 14 anos trabalhando e colocando o dinheiro no banco. Era muito dinheiro, né? Então, essa oração dele aqui, irmãos, olha só, Josué, que era um homem de Deus, olha como ele orou. Ele colocou a culpa em Deus. Senhor, por que o Senhor fez isso? Mas não tinha sido Deus. Olha, por isso, irmãos, a gente vê o problema, a luta ali que ele estava passando, mas tinha um pecado. Então, as lições aqui, né, em relação à cobiça de Acã. Quando há uma derrota, deve haver uma investigação individual e nacional. Ele não investigou isso, ele já foi direto diante de Deus, né, e acusando Deus. A desobediência, ela traz derrota na vida cristã. Ela trouxe angústia para Josué, ela trouxe tristeza, né? E na hora da luta, a gente vê aqui que Josué já faltou a fé. Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor nos trouxe para cá? Melhor que a gente tivesse ficado lá, né? Então, Acã, como ele tinha pego esses objetos, ele trouxe a maldição para todo o povo. Então, irmãos, nós vemos aqui que um pecador, ele traz fracasso ao acampamento todo. Porque Deus diz aqui para Josué, Deus responde então a Josué, no versículo 10 e 11. Então disse o Senhor a Josué:
Levanta-te, porque estás prostrado sobre o rosto? Israel pecou e violaram minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Então, irmãos, a derrota na vida do cristão, ela nunca pode ser atribuída a Deus. Deus, ele não tem culpa de nada dos nossos fracassos. Existe algum problema. Aqui existia um problema e Deus falou, olha, a derrota de vocês é porque tem pecado, porque vocês me desobedeceram. Agora você se levanta e santifica o povo, porque tem coisa condenada e eu vou mostrar, e você vai tirar. Amém? Versículo 15. A gente vê aqui que a desobediência ela precisa ser julgada cabalmente. No versículo 15 ele diz: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. No entendimento deles, era loucura você fazer uma coisa que Deus tinha dito, olha, vocês não podem pegar nada que é condenado, nada que é imundo, vocês não podem pegar, né? E o que Acã fez? Acã, ele pegou. Deus revelou, né? Deus ajudou aqui na descoberta do mal, porque Josué, a Bíblia diz que ele se levantou e ele foi direto para a tribo de Judá, e ele foi achando até chegar naquela tribo ali, ele já achou Acã. E aí Josué, no versículo 19, diz assim: então disse Josué a Acã, filho meu. Olha só, irmãos, ele não chegou xingando. Eu vejo aqui o tratamento de Deus para conosco. Ele não chegou dizendo, olha, seu ladrão, né, como que você fez isso com a gente? Ele chamou de filho, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizestes, não me ocultes. Ele falou assim, olha, em outras palavras, meu filho, Deus é soberano, Ele é o Senhor de todas as coisas. Não adianta você esconder, porque Ele é Deus, Ele já falou comigo. Então dá glória ao nome dEle e não me esconda nada. Você pode dizer, né? Porque essa cobiça de Acã o levou à tolice. Deus, Ele não ia deixar no engano Josué. Tanto é que imediatamente a bênção de Deus cessou ali, porque eles já perderam aquela batalha. Eles já se enganaram quanto ao número de pessoas que tinha na cidade de Ai. Eles foram derrotados. E aí o servo de Deus foi buscar a face de Deus, mesmo fazendo uma oração que foi uma oração que não foi justa, porque ele foi acusando Deus, que é assim que a gente faz. Senhor, por que eu estou passando por isso? Deus, você está me fazendo sofrer. Deus, até quando? Deus, não sei o quê. Por que isso acontece comigo? Né? Deus, me revela onde eu falhei. Deus, o que eu preciso melhorar, onde eu quebrei algum princípio, né? E foi essa a oração de Josué. Então, irmão, Josué, que era uma pessoa que tinha andado com Moisés, era uma pessoa assim de Deus, tinha as suas experiências com Deus, mas ele fez isso. Isso é para nos mostrar que não existe nenhum cristão, que é aquele super cristão que não falha. Em algum momento a pessoa falha. E aí Acã vem e responde, né? Versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo.
Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Então, irmãos, eu fico aqui imaginando a situação desse Acã, quando Deus falou para Josué: olha, tem pecado e tem coisa roubada, tem pecado no meio do arraial, e pegaram coisas condenadas, tá? Tem coisas roubadas. E que ele já vê ali um movimento de Josué chegando ali na sua tenda. A situação que ele ficou, porque ele fez uma loucura. E ele sabia que tinha uma ordem para isso. Deus já tinha ordenado. Quem fizer isso vai morrer, vai ser queimado. Vai ser queimado. Eles apedrejam e depois toca fogo, né? A gente vê aqui Deus ajudando na descoberta do mal, por isso que as coisas sempre vêm às claras, né? E versículo 21. O versículo 21 a gente vê, irmãos, que a cobiça, ela sempre acontece, tem as janelas, né, que são os olhos. Ele viu e cobiçou. Ele viu e desejou aquilo que não era dele. Então é assim que a cobiça opera. Viu, cobiçou, gerou no espírito e aí foi lá e pegou. O mesmo caso de Eva. Ela viu o fruto, né, desejou e pegou. Então é sempre assim que acontece. Ele fez então nessa palavra dele aqui, ele fez uma confissão. Olha, eu vi, eu cobicei, eu tomei. Então ele confessou ali para Josué. A confissão não foi suficiente para livrá-lo da morte, porque Josué mandou que a ordem de Deus fosse cumprida. Então pegou esse homem, levou para o meio do arraial, né? E ele foi apedrejado ali, foi destruído. Ele, tudo que era dele, foi completamente destruído. Então, amados, nós encontramos aqui, né, na vida de Acã, é exatamente aquilo que eu estava falando com os irmãos, a consequência, né, ele colhendo a consequência daquele pecado dele. Hoje, nós estamos pela graça de Deus, a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade. Agora, nesse tempo aqui, ele pode ter sido salvo, porque ele confessou, mas ele morreu prematuramente, a consequência daquela desobediência dele, porque a coisa ali era muito séria, envolveu, a gente viu aqui que o pecado de uma pessoa envolveu toda a nação. E às vezes a gente pensa que isso hoje não acontece, que o pecado de um pai de família não vai envolver a sua família. Irmãos, eu já vi vários e vários casos de homens que entraram pelo caminho do adultério e que em suas casas as coisas começaram a acontecer. Dinheiro, primeira coisa que toca é nas finanças, saúde dos filhos. Então, assim, é muito sério. A gente vê que isso aqui acontece. E serve para a igreja também. Às vezes Deus tem muito para dar, né? Tem muito para fazer, mas tem pecado oculto. E aí Deus não libera aquilo que tem que liberar, porque Deus é justo, Ele é luz, Ele não tem parte com o diabo e Ele não vai aceitar, né? Então a cobiça é uma coisa assim muito séria, né? E esse aqui é o segundo personagem que a gente vai concluir nessa manhã, que fala sobre esse sentimento que não é bom. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.